Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu já vou começar falando assim, tá? Se hoje eu não explodir tua cabeça, não explode mais. Se liga nesse QAL. Qual a ligação entre o álbum de fotografia da tua avó, a invasão da Venezuela pelo Trump, o Antigo Egito, a série Breaking Bad e a sua vida? E eu garanto que tem. Esse vai ser pesado, tá? Se tiver coragem, fica por aí que eu te conto. Depois da vinheta. Vamos lá. Já nos primeiros dias de janeiro de 2025, a gente viu mais uma vez uma página da história ser escrita com fogo, sangue e ganância. Olha só, não sei se você concorda comigo, mas eu já tô de saco cheio de viver momento histórico. Nem podia parar já, tá bom já. Só pra começar a te contar essa história, eu preciso começar pela série que é tida por muitos como a melhor série de todos os tempos. A série Breaking Bad. O significado do termo Breaking Bad em inglês é como alguém quebrando por dentro e se tornando mal por isso. A série foi criada pelo Vince Gilligan, que é um diretor e roteirista norte-americano que parece que tudo que toca vira ouro. Olha só, lá no final dos anos 90, ele fez parte do time de roteiristas e diretores de uma série chamada Arquivo X, uma série de ficção científica que foi um estrondo de sucesso. Se você ainda não viu, você tá vivendo sua vida muito errada, ela tá lá no Disney Plus. Hoje em dia, por exemplo, ele tá assinando a série Pluribus, lá da Apple TV, e pelo andar da carruagem também vai ganhar um monte de prêmio. É sério, eu tô assistindo, a série é muito, muito boa. Ele também fez Better Call Saul, que também é uma obra-prima que tá lá na Netflix, e no mesmo universo, em 2010, é que ele lançou a obra-prima da vida dele, pelo menos até agora. Cara, pra você ter uma ideia, Breaking Bad, só no Emmy, que é o Oscar da televisão, a série ganhou 2 estatuetas de melhor série em 2 anos seguidos. O Bryan Cranston, que é o protagonista, ganhou o prêmio de melhor ator 4 vezes e foi o primeiro da história a ganhar 3 anos seguidos. O Aaron Paul, que é o coadjuvante, ganhou o prêmio de melhor coadjuvante 3 vezes. A série ganhou também Globo de Ouro, mais um monte de indicação a um monte de prêmio. Em 2013, ela entrou pro Guinness Book, o livro dos recordes, como a série mais bem avaliada de todos os tempos. Só que olha só, foi no episódio 14 da 5ª temporada que ela conseguiu o maior feito. Ela colocou no ar um episódio que até hoje é considerado um episódio perfeito. Viajando, um episódio perfeito? Série, e se eu não gostar? Calma que eu vou te dizer. Como que as pessoas podem dizer isso baseado em quê? E como que isso se liga com o álbum de foto da tua avó e o Trump? Calma, vou te explicar. Vem comigo. Só que antes eu quero te agradecer por ter chegado até aqui comigo e te dizer que a minha missão nesse canal aqui é trazer alguma história que sempre acrescente alguma coisa na nossa vida. Então, se você ainda não me segue, por favor, me siga. Se você tá vendo pelo YouTube, aperta o botão de se inscrever e aperta o sininho. Também deixa a sua curtida pro robozinho do algoritmo entender que esse vídeo aqui é legal e espalhar ele pra mais gente. É sério, pra você é só um clique, mas pra gente você não sabe a diferença que faz. Voltando na história da maluquice. Olha só, tem outra série muito boa lá na dona Netflix. Paga nós? Que ou você já assistiu ou você tá vivendo a sua vida muito errada. A série Black Mirror. A 3ª temporada, o primeiro episódio se chama Queda Livre. Esse episódio foi lançado há quase 10 anos, em outubro de 2016. E ela acompanha uma personagem em um mundo em que todas as pessoas, para viver a vida, precisam passar por uma avaliação de até 5 estrelas. E essa avaliação manda tanto na sociedade que essa personagem que tá indo bem na vida, tem uma avaliação 4.2, quer se mudar para um bairro melhor. Mas para morar lá, ela tem que ter uma avaliação 4.5. E resumindo, na ânsia de agradar todo mundo, ela começa a fazer um monte de merda, a avaliação dela vai despencando, até que ela cai para uma avaliação 2.6 e acaba na cadeia. E como vocês podem imaginar, isso aí é um negócio que não tem nada a ver com a realidade, né? Loucura. Galera, mano, é aterrorizante como a Black Mirror acertou em cheio pra caramba. Olha só, hoje em dia, não só pra alugar uma casa, pra comprar alguma coisa no crédito, você precisa ter um score bom do banco, tá bem avaliado. Como se hoje você trabalha, sei lá, com carro de aplicativo, com entrega de comida, com comércio eletrônico, com a maior parte dos produtos e serviços que tem no mercado pra oferecer. Você também depende de uma avaliação que muito provavelmente vai estar no sistema de 0 a 5 estrelas. E seja um sistema de 0 a 5, de 0 a 10, de 0 a 100, ele funciona mais ou menos do mesmo jeito, é muito simples. Cada estrela é um ponto e o teu total de pontos é dividido pelo total de avaliações. Calma que eu vou te explicar. Por exemplo, você acabou de abrir um restaurante lá na plataforma de entregar comida. Paga nós. E o teu restaurante tem 10 avaliações. Agora, dessas 10, 5 avaliações foram de 5 estrelas. Ou seja, 5 vezes 5, 25. As primeiras 5 avaliações te deram 25 pontos. Só que aí, as próximas 5 avaliações foram de 4 estrelas. 5 vezes 4, 20. Essas últimas 5 te deram 20 pontos. No total, nas 10 avaliações, você reuniu 45
45 pontos. E esses 45 pontos dividido por 10 avaliações vai te dar uma média de 4,5. E é exatamente igual com a tua avaliação no carro de aplicativo ou em qualquer outra coisa. Agora vem comigo. Se você tem 1000 avaliações e a tua nota ainda é 5,0, isso quer dizer que das 1000 avaliações, 1000 pessoas te deram a nota 5,0. Ninguém te deu uma nota 4,9, por exemplo, para estragar a tua média. Agora você consegue imaginar quanto é difícil de 10.000 pessoas avaliarem qualquer produto, qualquer serviço, qualquer coisa e todas darem a nota máxima? Pois bem, o episódio 14 da quinta temporada de Breaking Bad, chamado Ozymandias, passou anos no IMDb, que é o maior site de avaliação de filmes e séries da internet, com a nota 10/10, com centenas de milhares de avaliações. Conseguiu entender o lance de episódio perfeito? Para entender por que esse episódio é tão bom e falar um pouquinho da história dele, a gente precisa voltar para o Antigo Egito e falar de orgulho. Calma que vai fazer sentido. Você não conhece a história da série, ela é a história de um professor de química de uma escola numa cidadezinha no sul dos Estados Unidos, e ele é casado, tem um filho PCD, até que na vidinha desse cara que já não é muito legal, na mesma semana ele descobre que a esposa dele tá grávida do segundo filho e ele recebe do médium um diagnóstico de um câncer terminal. Daqui a pouco ele vai empacotar. Consegue imaginar o desespero desse cara que já não ganha praticamente pra sobreviver? Aí pra resolver o problema dele de dinheiro, ele vai atrás de um ex-aluno dele que é um Zé Droguinha. E com a ajuda desse ex-aluno ele começa a produzir metanfetamina pra ganhar dinheiro pra deixar pra esposa e pros filhos. Lembra do nome da série? Se Quebrar e Se Tornar Mal? A trajetória da série é sobre como esse professor de química, que é um pai amoroso, se torna ao mesmo tempo um cara horroroso e um dos maiores traficantes dos Estados Unidos. E já na quinta temporada, ele já é uma das pessoas mais temidas da cidade dele e um dos traficantes mais procurados. Mas esse episódio especificamente mostra tanto o império dele no crime quanto a família dele desmoronando. E o império de drogas dele, que começou no deserto, termina com ele caído com a cara na areia do deserto. E é aí que o episódio faz sentido com o título, Ozymandias. Olha só, no Antigo Egito existiu um faraó chamado Ramsés II, um cara que governou o Egito durante a 19ª dinastia dos faraós, por volta do século 13 a.C. Ele governou por 66 anos. E esse faraó é lembrado por ter sido um dos faraós mais poderosos da história. O cara liderou várias campanhas militares, conquistou lugar pra caramba e inclusive é acreditado a ele assinar o primeiro acordo de paz que a gente tem notícia na história. E como ele era muito poderoso, ele encheu o Egito de estátuas colossais com a força dele, para garantir que o nome dele jamais seria esquecido. 3.300 anos depois nós estamos aqui na internet falando dele, né? Mas é que tá, esse cara se denominava Rei dos Reis e ele achava que a dinastia dele e o império dele seriam eternos. Spoiler, não foram. Quando historiadores gregos como Diodoro Sículo visitaram o império do Egito séculos depois da dinastia desse cara, ninguém sequer falava a língua que era falada e escrita na época desse cara. E aí eles tentaram traduzir o nome oficial do Ramsés II pro grego, que resultou na palavra Ozymandias. Não me pergunta qual. E numa das estátuas mais colossais desse faraó, desse imperador, que inclusive já foi encontrada caída, toda despedaçada no chão, na base dela tinha a seguinte inscrição, ou pelo menos que o Diodoro traduziu desse jeito: Eu sou Ozymandias, rei dos reis. Se alguém quiser saber quão grande eu sou e onde eu descanso, que supere alguma de minhas obras. Humildão, né? Tá entendendo por que esse cara acreditava que o reino e a dinastia dele seriam eternos? Era poder demais. Mas como sempre acontece, o império acabou, outros impérios tomaram o lugar e as obras faraônicas dele, inclusive faraônico vem disso, tá? A obra muito grande é a obra de faraó. As obras faraônicas dele acabaram sendo descobertas em ruínas anos depois. E aí que tá, essa história inspirou um poeta inglês, que o nome é Percy Bysshe Shelley, lá em 1818. E ele escreveu um poema sobre o Ozymandias que descreve duas vastas pernas de pedra quebradas e sem tronco, e um rosto quebrado meio enterrado na areia. E na base dessa ruína ainda podia se ver aquela inscrição desafiando as pessoas a fazerem obras maiores do que aquela. No entanto, segundo o poema, em volta da estátua não restava nada além de, abre aspas, areias solitárias e planas, fecha aspas.
aspas. E aí que tá, tanto esse poema quanto a história de Ozymandias é um símbolo da transitoriedade do poder. Calma que eu explico. A história de Ozymandias mostra a história de um governante muito poderoso que achava que não poderia ser derrotado nem esquecido e que foi derrotado pelo inimigo que ninguém consegue derrotar: o tempo. Hoje o nome Ozymandias é usado para descrever qualquer pessoa que tem uma obra muito grande, que é muito poderoso, que tem muito poder, mas que essa obra inevitavelmente está fadada a virar pó em algum momento. E é aqui que a gente chega no álbum de fotos da sua avó. Calma, não tô chamando sua avó de Ozymandias, calma. Não sei se você já parou para fazer essa conta, mas por mais de 30 mil anos, o único jeito que a humanidade tinha de registrar uma imagem era a pintura. Desde as primeiras imagens que a gente colocou lá nas cavernas há 30 mil anos atrás, até o impressionismo do final do século XIX, para guardar qualquer imagem você precisava de muito talento, muito tempo e muita tinta. Até que surgiu a fotografia. E ela meio que surgiu em etapas. Em 1826, um francês que eu não sei pronunciar o nome dele, vou ler aqui, ó, Joseph Nicéphore Niepce. Alguém coloca no comentário se eu falei certo? Enfim, o Josefo aqui conseguiu pela primeira vez fixar uma imagem numa placa de estanho coberta com betume. Sim, eu também não sabia o que era betume. Betume é uma gosma preta pegajosa que você consegue encontrar na natureza ou no petróleo, tipo asfalto. A gente chama de piche, por exemplo. Esse processo aí dele chamava heliografia e demorava só 8 horas para registrar uma imagem. Fotinho demorada. 16 anos depois, em 1839, outro francês chamado Louis Daguerre aperfeiçoou essa técnica, mas ainda não usava filmes. Ele usava placa de metal e aí levava só alguns minutos, mas ainda não era instantâneo. Só que esse daqui é o ano considerado o ano oficial da invenção da fotografia. Mesmo assim não existia filme, foto era tirada em placa. Fazia até a década de 1880 a fotografia ser uma profissão perigo. O fotógrafo tinha que carregar uma câmera enorme, um monte de produto químico perigoso e um monte de placa de vidro ou de metal pesadíssima. E por isso que fotografar era obscenamente caro. Até que um americano que era bancário chamado George Eastman, que era apaixonado por fotografia, resolveu mudar essa merda porque ele tava cansado de carregar esse trambolho pra cima e pra baixo. E a meta dele como inventor era fazer uma câmera que fosse tão fácil de usar quanto um lápis. E foi em 1884 que o George Eastman patenteou o filme fotográfico em rolo, que ainda era feito de um tipo de papel. E 5 anos depois ele patenteou o filme em celulose, um tipo de plástico, que é a base do filme que a gente conhece até hoje. Pelo menos a minha geração conhecia, a galera que curte cinema, fotografia ainda conhece. E foi em 1888 que ele lançou a sua primeira câmera chamada Kodak. E você sabe o que Kodak quer dizer? Absolutamente porra nenhuma. O cara inventou uma palavra do nada simplesmente porque ele queria uma palavra que soasse forte e que conseguisse ser pronunciada em qualquer língua. Na época, essa câmera já vinha carregada de fábrica com um filme para 1000 fotos. E quando acabava, o dono não precisava fazer nada. Ele só mandava a câmera inteira para a fábrica da Kodak em Rochester e por $10 a Kodak revelava essas 1000 fotos e mandava de volta com a câmera e um filme novo. Inclusive tinha um slogan histórico, né? Você aperta o botão e a gente faz o resto. E vale comentar aqui também que são $10 de 1888, o que hoje daria $352,50 ou R$1.889,97. Ou seja, fotografar ainda era um negócio de gente rica. A primeira câmera custava mais cara ainda, $25, quase R$5.000. Mas em 1900 ele lançou uma câmera chamada Brownie que mudou tudo. Essa segunda versão da câmera custava só $1, ou seja, $35 de hoje ou R$188. E o revolucionário é que o filme custava só 15 centavos de dólar, que hoje daria um pouco mais de $5 ou um pouquinho mais de R$30. E parecia um negócio tão fácil de usar que no começo a campanha era pra dar ela de presente pra criança, como um brinquedo. Cara, esse sistema foi tão revolucionário que foi esse mesmo sistema de filme que fez os irmãos Lumière inventarem o cinema. E caso você não saiba, em boa parte é feito até hoje com o mesmo filme, uma câmera que roda 24 fotos por segundo. Conseguiu captar? Isso daí virou um negócio perfeito. O Eastman vendia pra você uma câmera praticamente de graça, a preço de banana, e depois ganhava dinheiro te vendendo filme. E durante mais ou menos 90 anos, a Kodak dominou 90% do mercado de filme, câmera e papel fotográfico. Gente, nos anos 70, a Kodak era uma das marcas mais bem avaliadas do planeta, como se fosse uma Apple de hoje em dia, uma Google, uma Meta. Quando eu era criança, esse logotipo aqui era
tão onipresente quanto o logotipo da Coca-Cola. E essa empresa que fez esse produto ficar tão barato e tão popular que a primeira vez que eu vi esse logotipo foi no álbum de foto da minha avó. E aí você sabe o que a história da Kodak, a história do Ozymandias tem a ver com a invasão da Venezuela? Eu falei que ia chegar! Um negócio chamado híbris, um conceito grego antigo para excesso de orgulho, arrogância. Na mitologia grega, essa híbris aparece na história de dúzias e dúzias de personagens que acabam depois sendo punidos pelos deuses, por conta da arrogância. E isso é um negócio tão humano e tão sério que diversas culturas diferentes pelo mundo tinham ditos populares, ensinamentos contra a soberba. No livro de Provérbios, lá na Bíblia, por exemplo, que é um livro judaico, o versículo 18 do capítulo 16 diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Já na cultura Bantu, que é uma cultura africana, tem um dito que diz: o vento não quebra uma árvore que se dobra. Na cultura chinesa tem um ditado que diz que você tem que ser como o bambu. Quanto mais você cresce, mais você se curva. Minha mãe falava que quem não baixa a cabeça tropeça. E aí é com muita humildade que eu vou te dizer que você já deve ter percebido que esses vídeos aqui dão um trabalhão lascado pra fazer, né? E quem banca essa equipe pra gente vir aqui falar esse monte de maluquice é a galera do Apoia-se. E esses nomes aqui são de algumas das pessoas que mantêm esse canal vivo. E não é à toa, tá? Essa galera assiste o vídeo antes de todo mundo, debate os próximos temas comigo. A gente tem live em grupo exclusiva e daqui a pouco vai ter até presente que a gente vai mandar pra vocês. Então se você quiser fazer parte dessa comunidade e ajudar nós, é só apontar seu celular para esse QR Code que tá aparecendo aqui na tela ou o link que tá aqui na descrição. Voltando pro vídeo. A soberba precede a queda. Vou te contar uma historinha. Foi dentro da própria Kodak que um engenheiro chamado Steve Sesson criou a primeira câmera digital. E no depoimento desse cara pro jornal The New York Times, você sabe o que ele falou? Que a diretoria falou? Abre aspas. A resposta da diretoria foi: isso é bonitinho, mas não conte a ninguém. Eles ficaram aterrorizados por uma câmera digital que não precisava de filme. Sacou? A Kodak passou os anos 80 e os anos 90 tentando atrasar a câmera digital em vez de liderar. Isso porque essa câmera iria destruir o modelo de negócio deles de venda de filme e papel fotográfico. A câmera não precisava. Cara, eles até investiram em câmera digital, depois tentando forçar a goela abaixo uma campanha que fizesse as pessoas imprimirem as fotos com papel Kodak, sem entender que o futuro do compartilhamento de foto ia ser em tela. Kodak tomou uma postura ultra conservadora, tentando usar o poder dela para atrasar ou conter a mudança, em vez de apostar na mudança. E como todos os exemplos mostram, a história é um trem. E se você fica parado na frente do trem, enquanto a Kodak ficava ali, ó, tentando segurar o trem da história para proteger os seus lucros, empresas como Sony, Canon, Nikon tomaram a frente dessa batalha pelo digital. E o resultado é que em 2012 a Kodak abriu falência. Ela foi o Ozymandias empresarial do século XX. Passou meio século acreditando que o modelo de negócio dela era eterno, até ser atropelada pelo deus mais imbatível de todos, o tempo. E é aqui que finalmente a gente chega na invasão da Venezuela. Olha que louco. 12 dias antes da invasão da Venezuela, saiu um vídeo no canal do Átila Yamarino. E se você não segue e assiste, você tá vivendo a sua vida muito errado. O Átila é como se fosse o Nostradamus da ciência. Um pouco antes da pandemia acontecer, o Átila já tinha feito vídeo alertando sobre a possibilidade da pandemia e mostrando como políticas de desmonte da ciência brasileira que o governo Bolsonaro estava fazendo iriam terminar numa catástrofe pro Brasil. E infelizmente ele acertou. 12 dias antes da invasão da Venezuela, o Átila fez um vídeo sobre transição energética. E no vídeo ele faz uma comparação entre o governo dos Estados Unidos e a Kodak. Gente, a gente está à beira de uma catástrofe climática que é causada pelo aquecimento global, que é causado pela queima de combustível fóssil. Um estudo divulgado por cientistas da Universidade de Bristol, no Reino Unido, afirma que o mundo não vai resistir às mudanças climáticas. E que o planeta terá temperaturas extremas e fenômenos naturais tão violentos que não será possível ter vida na Terra. E para resumir, te explicar bem rápido o que é isso. Há milhões de anos atrás, o oceano era forrado de algas. Essas algas morreram, foram pro fundo do mar e foram soterradas. E eu não sei se você sabe, mas peso e pressão esquenta as coisas. E esse material biológico dessas algas acabou sendo frito, cozinhado.
queimado dentro dessa pressão. Olha só, quase ninguém tem mais palito de fósforo dentro de casa, né? Mas se você tiver um palito de fósforo e riscar ele aí, você vai ver o seguinte: o fogo do palito vai liberar 3 substâncias, uma líquida, uma sólida e uma gasosa. O gás vai acabar se tornando o plasma, que é o fogo que você vê na ponta do palito. Se você olhar do ladinho do palito, você vai ver que tem um líquidozinho do lado ali, que é um óleo, que ele acaba evaporando muito rápido, e vai sobrar a parte sólida, que é o carvão pretinho do palito. A mesma coisa acontece com esse resto biológico de algo. Uma parte vira o gás natural que chega aí no teu fogão, no teu chuveiro. Outra parte é o petróleo, que vira o plástico, a gasolina, etc. E a outra vira o carvão mineral. E é isso que a gente chama de combustível fóssil, que queimando dá o efeito estufa. O lance é que a maior parte da energia que o ser humano usa para viver no planeta Terra vem de combustível fóssil. E é isso que a gente chama de energia suja ou energia não renovável. E é por isso que o mundo precisa tão desesperadamente de energias limpas ou energia renovável. E praticamente todas as tecnologias de energia renovável do mundo nasceram dentro dos Estados Unidos, assim como a câmera digital nasceu dentro da Kodak, ora quem diria? Mas para proteger os lucros da indústria do petróleo, que praticamente manda nos Estados Unidos, eles abandonaram todas essas tecnologias. Exatamente igual a Kodak. O resultado é que em praticamente todas essas tecnologias, quem virou referência mundial é a China. Gente, o carro elétrico foi inventado nos Estados Unidos por um cara chamado William Morrison em 1891. E hoje a maior produtora de carro elétrico do mundo é a chinesa BYD. Painéis solares que transformam luz do sol em energia elétrica foram inventados dentro dos laboratórios Bell em 1954. E hoje 80% da fabricação de energia elétrica solar no mundo acontece dentro da China. Cara, eles reduziram o custo dessa tecnologia em 90% e hoje são os maiores exportadores do mundo, segundo a Agência Internacional de Energia. Para guardar energia elétrica, precisa de bateria de lítio. E elas também foram criadas nos Estados Unidos nos anos 70 por Stanley Whittingham. Só que hoje quase toda a cadeia de suprimento de baterias de lítio do mundo vem da China. A primeira turbina eólica que transforma vento em energia elétrica foi criada por Charles Brush em 1888 nos Estados Unidos. Adivinha quem é o país que tem a maior capacidade instalada de energia de vento? Para proteger o lucro do petróleo, os Estados Unidos abriram mão de serem os líderes da transição energética. E isso faz parte dessa guerra de influência entre Estados Unidos e China. Só que a China ainda é muito dependente de petróleo para existir. Eles estão investindo pesado para não depender mais, mas ainda hoje 80% da energia que a China usa é de combustível fóssil. 60% é só carvão mineral. Deu para sacar? Nessa queda de braço entre China e Estados Unidos, quem controla o petróleo controla muito poder. Tá sacando? Vendo por esse ângulo, não era surpresa nenhuma que em algum momento os Estados Unidos iam invadir a Venezuela, o país que simplesmente tem as maiores reservas de petróleo do mundo. E olha só, todo país do mundo que tem petróleo e não tem bomba atômica vai inevitavelmente acabar em uma de duas situações. A primeira é o entreguismo. Quando a gente descobriu o pré-sal, que é um montão de petróleo aqui no Brasil, e a presidente, que era a Dilma, olhou e falou que quem vai extrair esse petróleo é a Petrobras, que é uma indústria brasileira, e ainda comprou uma refinaria lá nos Estados Unidos para vender para eles o produto pronto. Do nada apareceu um escândalo na Petrobras e ela sofreu um impeachment. Geralmente essa linha do entreguismo sempre ocorre com algum golpe de Estado patrocinado pelos Estados Unidos. Aqui no Brasil teve o golpe de 64, teve o Salvador Allende no Chile, teve o golpe da Argentina. Agora, quando algum líder de algum desses países diz que a riqueza natural do país é propriedade do povo do país e ele tem apoio suficiente dentro do próprio país para peitar os Estados Unidos, aí os Estados Unidos chegam de helicóptero para trazer democracia, né? Tipo no Iraque, na Venezuela, simples assim. Os Estados Unidos sempre se comportaram como um império. É um país que começa 250 anos atrás com um roubo. Primeiro roubo de terra dos indígenas, depois roubo de terra da nação do México. Não é à toa que a segunda maior cidade dos Estados Unidos se chama Los Angeles. Depois eles começaram a se apossar com guerra e ameaça das riquezas dos países vizinhos. Depois os países do Oriente Médio. Só que assim como a Kodak, os Estados Unidos são o Ozymandias da geopolítica internacional. É o país mais poderoso do mundo, olhando para o passado e se colocando na frente do trem da história. E a pergunta que fica de onde isso pode atingir a gente é: geralmente impérios caem se debatendo. E resta saber se o mundo vai sobreviver à queda dos Estados Unidos. Porque eu não sei se você já percebeu, mas todas as empresas que mantêm o Brasil de pé são empresas norte-americanas. Você está assistindo esse vídeo numa plataforma norte-americana. Então, ou a gente, como país, dá um jeito de criar nossa própria tecnologia, ou o bagulho vai ficar louco.
Se você chegou até aqui nesse vídeo enorme, muito obrigado. Tá ligado, né? Você é o tipo de pessoa que eu quero andar no intervalo da escola. Então, pra fechar com a comunidade, se você chegou até aqui no final, deixa um comentário com a palavra betume. Ninguém vai entender nada. Já sabe, segue o canal, segue a gente nas outras redes sociais, apoia a gente no Apoia-se e fica ligado que toda vez que eu aparecer por aqui, a gente vai falar dos assuntos que a gente mais gosta. Música, história, política, cultura e arte. É nóis!